Esse filme é sobre um casal de idosos chamado Tsukishi e Tomi que saem da sua cidade para visitar os seus filhos já adultos em Tóquio. Durante o tempo que esse casal fica em Tóquio, os filhos não dão atenção para eles, não tem tempo para ficar com eles. Apenas a esposa de um filho já morto, vivida pela Setsuko Hara, dá atenção para esse casal. Esse casal volta para casa, porém nessa volta a mãe passa mal, depois de um tempo ela morre e os filhos vão para o seu enterro. Esse trabalho vai lidar com um tema que o Ozu lidou na sua carreira inteira, que é essa dissolução da família tradicional japonesa. Várias obras do Ozu são sobre isso, sobre tensões internas e externas que fragilizam essa família tradicional japonesa, sobre como a modernidade, como os novos tempos, como o período pós-guerra até afeta esse ideal. No caso dessa obra, especificamente, o Ozu vai lidar com tais motivações de modo até bastante ambíguo. Não dá para ter certeza se o que causa a dissolução da família são esses tempos modernos do pós-guerra, se é essa nova mentalidade de pessoas que vivem em um ambiente urbano, trabalham e estão sempre ocupadas, ou se o que causa a dissolução da família é simplesmente o fato dos filhos crescerem. E quando os filhos crescem, quando os filhos ficam adultos, eles têm as suas próprias famílias, têm as suas preocupações e naturalmente se distanciam dos pais. O trabalho vai evidenciar esses dois lados, na verdade. Vai mostrar essas duas causas sem enfatizar totalmente uma delas. Eu acho que a primeira coisa que pode chamar a atenção do espectador nesse filme é que ele não tem, digamos, grandes acontecimentos dramáticos, ou pelo menos não tem grandes eventos dramáticos do mesmo modo que um longa americano ou que um trabalho mais convencional costuma ter. Em um trabalho convencional, geralmente a gente tem conflitos que fazem a história andar, que fazem a narrativa andar. Aqui não. Aqui a gente tem uma série de situações cotidianas e até certo ponto banais. Os pais chegam em Tóquio, conversam com os filhos, veem os netos. Os filhos continuam levando as suas vidas. A Noriko, a personagem da Setsuko Hara, leva o casal em um passeio turístico por Tóquio. Eles passeiam por Tóquio, vão tomar saquê na casa da Noriko, passam um tempo em um hotel no litoral e depois voltam para a sua cidade, voltam para a casa. Mesmo que exista uma tensão no fato dos filhos não terem tempo de passear com os pais, ou até de ver muito os pais, isso nunca é colocado como um grande conflito. Os pais apenas compreendem aquilo e tentam não incomodar tanto os filhos. E mesmo o ritmo do filme nunca muda, ele segue uma abordagem mais contemplativa. O elenco fala sempre de modo um pouco mais lento, de modo bastante discreto, e as cenas em si são mais lentas. E quando de fato existe algum evento dramático, como quando, por exemplo, a personagem da mãe passa mal antes de morrer, o Ozu não mostra isso. Ele faz
uma elipse. Ele faz uma passagem de tempo que deixa esse evento subentendido na trama. Os pais pegam um trem para ir embora e depois você vê um dos filhos contando no trabalho dele que a mãe passou mal. Você vê um outro filho lendo ali um telegrama dizendo que ela passou mal. Você não vê a mãe passando mal propriamente. Depois, quando a mãe está prestes a morrer, acontece a mesma coisa. O Ozu não mostra ela adoecendo, mostra apenas os filhos lendo um telegrama dizendo que a mãe está doente, mostra apenas a Noriko recebendo um telefonema. Quando ele mostra a mãe de fato, ela já está em coma, já está inconsciente e depois logo morre. Ou seja, o Ozu não mostra o evento dramático em si, mas mostra os reflexos desse evento em aspectos cotidianos, mostra os efeitos disso em aspectos cotidianos. O drama mesmo, esse evento principal dramático, fica ali subentendido em uma elipse, enquanto que um trabalho de Hollywood, um trabalho mais convencional, constrói a sua estrutura a partir desses eventos dramáticos. O Ozu constrói a estrutura do seu filme justamente com o oposto, constrói a partir do que acontece entre esses eventos dramáticos. Os personagens verbalizam sobre isso nos diálogos. Existe sim um drama, mas eles estão sempre se referindo a algo que aconteceu ou até que vai acontecer, a uma suposição dramática. Estão sempre lidando com o efeito disso, não estão dentro do evento dramático propriamente. O Ozu já disse que nunca esteve interessado em ações dramáticas, mas sim em mostrar o ciclo da vida. E nesses momentos em que, entre aspas, nada acontece, esse ciclo da vida fica mais evidente. O tempo passa de modo mais sereno e os dramas ficam subentendidos nessa continuidade de situações, nesse fluxo das coisas acontecendo. Ainda assim, esse drama, mesmo que subentendido, se faz presente nas cenas de modo mais sutil. O reflexo desse drama se faz presente em detalhes mais específicos, detalhes que o espectador passa a perceber justamente porque ele entra nesse clima aí mais meditativo, entra nesse clima aí mais contemplativo e reflexivo. Por exemplo, quando o Ozu corta de uma cena para outra ou de uma sequência para outra, geralmente ele mostra alguns ambientes entre as duas cenas, mostra algumas imagens de transição. O Ozu não corta direto para outra cena. Se, por exemplo, ele está mostrando os pais na casa do filho e depois quer mostrar uma cena na casa da outra filha, o Ozu não vai cortar direto de uma casa para outra. Ele mostra os pais conversam sobre Tóquio, dizem que a cidade é muito grande, que o filho mora em um lugar muito longe, e aí o Ozu mostra a imagem de um céu com nuvens, mostra a imagem de chaminés de fábricas e só depois disso ele mostra a casa da outra filha. O Ozu vai fazer muito isso durante todo o filme.
ele usa essas imagens de transição. Alguns autores chamam isso de ambientes de transição ou espaços intermediários. E é interessante como esses ambientes de transição funcionam quase como pinturas, porque geralmente são planos estáticos de alguma paisagem sugestiva ou de algum objeto ali parado. E como o Ozu mostra isso logo depois de algum diálogo, logo depois de alguma cena terminar, o assunto que era discutido naquela cena anterior ressignifica essa imagem que ele mostra depois. Os pais conversam sobre Tóquio, sobre como o filho mora em um lugar longe, sobre como eles demoraram para chegar até ali da estação do trem. Falam isso até em um tom meio melancólico e logo depois o Ozu mostra a imagem desse céu com nuvens e dessas chaminés. Esse céu passa uma sensação desoladora e as chaminés passam aí essa ideia de poluição, essa ideia de uma imposição urbana. Então é como se na montagem Ozu propusesse até uma espécie de poesia, talvez uma espécie ali de estrutura que remete ao haikai, até remete a um poema japonês. Os personagens discutem sobre um assunto e depois ele mostra imagens que são ressignificadas por esse assunto. A partir da junção desses dois elementos, da junção entre o que os personagens falam, conversam e o que o Ozu mostra, depois o espectador tira uma conclusão, tira ali um terceiro significado, digamos assim. O Ozu vai seguir essa métrica em boa parte do filme. Ele mostra um diálogo, ele expõe um tema nesse diálogo e depois mostra imagens de transição. A estrutura da obra é baseada nessa métrica e geralmente os diálogos acontecem em ambientes internos e essas imagens de transição mostram algum ambiente externo. Então, em alguns casos, essa métrica também vai seguir uma lógica aí de dentro e fora. Então, a partir dessa métrica, ele vai propondo sim efeitos dramáticos, porém são efeitos mais sutis, mais subjetivos. Esse drama também pode ser percebido algumas vezes em ações mais sutis dos personagens, como o trabalho nos coloca nesse estado meditativo, nesse estado aí mais observacional, até nós sempre ficamos atentos a qualquer detalhes das ações dos personagens. Por exemplo, quando a Tomi está tentando conversar com o seu neto e o neto não responde, ela para, dá um suspiro, respira e se levanta. Só no suspiro que ela dá, você sente ali um certo descontentamento que fica implícito. Aquilo foge um pouco da dinâmica usual do cotidiano e você sente aquilo. Ou ainda, depois que a Noriko recebe o telefonema avisando que a Tomi está doente, ela volta para a sua mesa de trabalho, abaixa a cabeça, pega um lápis, olha para o lápis, depois levanta um pouco o olhar e tem o olhar perdido. Só nesse olhar da Setsuko Hara você sente um peso dramático que foge dessa tranquilidade cotidiana que o filme te colocou antes
disso. Então, mesmo que o Ozu lide com o efeito dos eventos dramáticos e não com os eventos propriamente, o modo que ele intercala tudo com essas imagens de transição e o modo como o elenco tem momentos emotivos sutis já nos passa uma sensação dramática bastante específica. Outra coisa que alguns espectadores podem achar estranho nesse filme é o modo como o Ozu quebra o eixo das cenas. A regra do eixo é uma convenção que serve para localizar a posição dos atores em cena. Se você começa uma cena mostrando um ator do lado direito e outro do lado esquerdo do plano, em todos os outros planos, aquele ator deve estar do lado direito e o outro do seu lado esquerdo. A câmera não deve ultrapassar uma linha de 180 graus na hora de filmar uma cena, senão isso pode confundir o espectador. Se a câmera passar dessa linha, vai parecer que os atores mudaram de posição do nada. O Ozu, na verdade, já ignora tal convenção já na primeira cena do filme, quando mostra o casal arrumando as malas para viajar. O homem está do lado direito, a mulher do lado esquerdo, mas depois a câmera já vai para o outro lado do cenário, já quebra essa linha de 180 graus e mostra a mulher do lado direito e o homem do lado esquerdo. Parece que eles mudaram de posição, porém foi a câmera que mudou de eixo. Em uma outra cena, a Noriko está fazendo massagem na personagem da Tomi e quando ela se levanta, a perspectiva do plano muda totalmente. As duas personagens mudam de posição. O eixo é quebrado novamente. É como se o Ozu, então, seguisse um princípio de 360 graus e não de 180 graus. A câmera dele possui essa liberdade maior pelo espaço. Atualmente, nós, espectadores contemporâneos, podemos, na verdade, nem perceber isso, ou isso pode não nos incomodar, porque, na verdade, a gente está acostumado a ver filmes hoje em dia com uma decupagem bastante esquizofrênica, com uma montagem bastante esquizofrênica que nem lembra que eixo existe. A nossa mente, hoje em dia, já assimila isso de modo mais fácil. Porém, fazer isso naquela época poderia confundir um espectador, principalmente um espectador ocidental, acostumado com as convenções de Hollywood. Uma outra convenção que o Ozu também vai quebrar é a continuidade de quando um personagem sai de um cômodo e entra em outro cômodo, seguindo aí uma regra de linguagem, seguindo aí uma convenção de linguagem. Se um personagem sai de quadro pelo lado direito e no próximo plano ele vai entrar em outro ambiente, vai entrar em outro cômodo, ele deve entrar pelo lado esquerdo do próximo plano para construir uma ideia de continuidade espacial. O Ozu também ignora isso. No começo do filme, um dos netos chega da escola, ele sai de um ambiente pelo lado direito e entra em outro cômodo também pelo lado direito. Alguns autores dizem que o Ozu faz isso porque ele está seguindo uma lógica espacial que dialoga com uma casa japonesa. Em uma casa japonesa existe aí
uma variedade maior de entradas e saídas dos cômodos. É uma casa mais modular, com várias portas que se arrastam. Então isso criaria uma variedade de possibilidades maior. Mesma coisa na questão do eixo. Como a casa japonesa é mais modular, a gente consegue entrar por lugares diferentes e, consequentemente, ter perspectivas diferentes sobre o mesmo ambiente. Então, novamente, assim como na montagem existe aquela estrutura que remete a uma métrica de poesia japonesa, aqui ele também pega um elemento tipicamente japonês e integra isso em uma lógica formal, integra isso em uma escolha formal, em uma escolha de linguagem. Mesmo alguns ângulos de câmera vão dialogar com aspectos da cultura japonesa. O ângulo mais baixo que ele usa nos coloca ali na posição de alguém sentado em um tatame. E esse ângulo frontal que ele mostra os personagens em algumas cenas de diálogos, segundo alguns autores, é como se ele colocasse os personagens em uma certa posição de convidados que aceitam a presença da câmera, como se a câmera fosse um anfitrião e os personagens, seguindo uma gentileza oriental, se submetessem a ela com uma devoção. O Paul Schrader vê nessa frontalidade um aspecto até de devoção religiosa, como se o espectador contemplasse os personagens como se eles fossem figuras sagradas que ficam nessa posição de destaque e, ao mesmo tempo, de humildade, digamos assim. De modo geral, a grande característica do cinema do Ozu é essa: é o modo que ele repensa aspectos da linguagem através da sua própria cultura, através da cultura japonesa. É um modo como ele até mesmo quebra algumas convenções de um cinema ocidental para adequar tudo ao seu próprio olhar. Vários autores também enxergam relações do budismo e do zen, da tradição do zen, as escolhas formais do Ozu. O Paul Schrader e alguns outros autores usam conceitos do zen e do budismo para pensar em algumas escolhas do Ozu, para pensar em elementos do seu cinema. Por exemplo, no zen existe o princípio do mu. O mu seria um princípio do vazio, da negação. Porém, é um princípio que enxerga o vazio como algo positivo, porque representaria a presença integral de um elemento. Se, por exemplo, você pega uma folha de papel em branco, essa folha está em branco, porém está no seu estado presente e integral, porque o branco preenche ela inteira. A negação é também uma presença. Já se você escreve alguma coisa na folha, aí sim é que ela se torna vazia, porque aí sim você percebe esse vazio. Antes disso, esse vazio do branco era uma presença e não uma ausência. O mu é, por exemplo, o espaço vazio entre as pétalas de uma flor. É o vazio como parte integrante da forma. É um vazio que ajuda a dar forma para as coisas. O Ozu
vai lidar com tal princípio em vários níveis, né? O modo como, por exemplo, ele não mostra eventos dramáticos, o modo como ele esvazia o drama, o modo como ele nega o drama, mas ao mesmo tempo transforma a negação do drama em um aspecto dramático próprio, uma presença dramática própria, dialoga muito com essa ideia. Até o modo como ele enquadra alguns planos, como lida com uma ideia de vazio, em alguns enquadramentos, também vai dialogar com isso. Até existe uma tradição na pintura japonesa de deixar áreas da tela não pintadas, e essas áreas, mesmo sem elementos pintados, funcionam como parte da cena retratada. Existe essa ideia de um vazio que integra a situação, de um vazio que é uma presença, que é vital para aquela cena acontecer, aquela composição acontecer. Essa estrutura do filme, em que o Ozu intercala cenas de diálogos com cenas de imagens estáticas, também dialoga com isso. Ele intercala cenas de diálogos e ações com imagens em que nada acontece, com esse vazio que é essencial para a estrutura, que segura toda a estrutura e dita o seu ritmo, né? Essas imagens de transição seguram toda a estrutura do filme. Vários de tais elementos mais meditativos e elementos que dialogam com princípios de uma tradição zen ajudam o Ozu a atingir um certo efeito de transcendência no seu cinema. O livro do Paul Schrader especialmente fala muito sobre isso, sobre como, em certos momentos dos filmes do Ozu, após nós sentirmos todo esse equilíbrio do cotidiano, existe uma espécie de crise, uma espécie de disparidade, uma tensão não resolvida, e que depois dessa crise existe uma revelação para o espectador. Existe um momento de transcendência em que o espectador volta a sentir esse equilíbrio, porém com novos olhos. Volta a sentir tal equilíbrio com uma sensação mais resignada. O Schrader até descreve 3 passos de como isso ocorreria. 3 passos que levam um filme à transcendência. Ele diz que o passo 1 é quando o filme apresenta a realidade de maneira metódica e banal, entre aspas, e com isso você entra nesse estado aí mais contemplativo e meditativo. O passo 2 é quando a obra evidencia a sua crise em alguma cena mais específica. No caso do Ozu, evidencia essa desunião entre homem e ambiente, essa desunião entre homem e a tradição, quando as cenas evidenciam tal tensão e o espectador sente essa angústia, sente esse desequilíbrio. No final do Tokyo Story, quando a Setsuko-hara chora, seria esse momento, seria essa crise, toda a tensão do egoísmo dos filhos do casal é evidenciada nesse momento. Você sente esse desequilíbrio de modo ali mais evidente. O Ozu mostra como tudo está, na verdade, fora de lugar. Como a família está se desfazendo, como o homem se distanciou do estado das coisas, como o homem se distanciou da sua natureza num sentido
religioso até de mundo natural, de ordem natural das coisas. E aí, logo depois dessa crise, vem o passo 3, que é quando o Ozu mostra alguma imagem estática, mostra novamente alguns dos seus planos de transição e com essa imagem ele restabelece o equilíbrio através da conclusão de que, apesar de tais tensões, a vida continua e o homem, de algum modo, continua ligado a essa natureza. Nesse passo 3, o espectador volta a perceber aquele equilíbrio inicial, mas ele percebe isso com uma certa melancolia, com uma certa resignação até, ou com aquilo que alguns chamam de mono no aware, que seria essa percepção serena e melancólica das coisas como elas são. Seria essa contemplação melancólica de que, apesar de tudo, as coisas continuam integradas de algum modo. Essa seria a transcendência. Lá no Pai e Filha, por exemplo, quando o pai abaixa a cabeça na última cena porque está desolado sem a filha, aquele pode ser visto como um momento de crise, e aí o plano final do mar pode ser visto como esse momento de transcendência. Ou ainda, quando o pai e a filha têm uma conversa, o Ozu corta para um vaso. Esse vaso, esse elemento cotidiano que é isolado no meio do diálogo, também serve como ponte para essa transcendência, para essa resignação melancólica. Então, digamos que o objetivo do cinema do Ozu é muito mais atingir esse momento de transcendência através do modo que ele evidencia essa crise do núcleo familiar, essa crise nas tradições japonesas, do que construir um grande drama sobre isso. O Tokyo Story tem uma história muito triste. Ele poderia ter explorado isso de modo muito mais dramático. Inclusive, os plots e as situações do filme remetem muito ao Make Way for Tomorrow, do Leo McCarey. Apesar do McCarey também lidar com uma certa abordagem mais reflexiva, ele tende a explorar o drama através de apelos mais convencionais, tende a seguir uma tradição clássica hollywoodiana. E o Ozu se tornou tão bom nisso ao longo da sua carreira porque ele foi aos poucos refinando todo esse processo. Ele fazia filmes sobre os mesmos temas com a mesma equipe, quase sempre. Ele fazia, entre aspas, os mesmos filmes com as mesmas pessoas, como se estivesse sempre tentando refinar uma mesma receita. Ele mesmo já fez essa analogia. Ele já disse que sempre esteve fazendo tofu, que tinha apenas essa especialidade de fazer apenas tofu. O que também é algo que se relaciona com uma tradição zen, com uma tradição japonesa de artistas que passam a vida inteira tentando refinar apenas um elemento, dedicam ali a sua vida a uma mesma técnica, a um mesmo tema, até atingir uma espécie aí de ápice nisso.